Então, pessoal, agora a gente vai focar mesmo na proteção dos sistemas fotovoltaicos, dos arranjos. Então, a gente vai passar por duas etapas. Primeiro, a gente vai descobrir quando que a proteção contra a sobrecorrente é necessária nos arranjos, dependendo do tipo de arranjo. E depois que a gente descobrir quando ela é necessária, nós vamos começar a calcular como que a gente dimensiona essa proteção. Então, vamos começar pelo arranjo mais simples de todos, que é uma string. Quando que uma string precisa de proteção contra a sobrecorrente? Então, a primeira coisa é atender a fórmula. Tem uma equação aqui, eu vou explicar como é que ela funciona. E se a equação for atendida, cada string vai ter que ter o seu próprio sistema de proteção contra a sobrecorrente. Começando aqui, então a equação é o seguinte: SA-1 vezes ISC mod tem que ser maior do que essa outra corrente aqui. Que os valores que são esses? SA é a quantidade de strings que está em paralelo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, depende da configuração do arranjo. ISC mod é a corrente de curto-circuito do módulo em condições de teste. Então, vai pegar no datasheet essa informação. E esse IMOD max OCPR, apesar desse nome ser esquisito, é o valor máximo difusível que pode ser colocado em série com o módulo fotovoltaico. Isso também é uma informação fornecida pelo fabricante no datasheet. Também pode ser entendida como corrente reversa máxima que pode passar pelo módulo. Duas formas de entender a mesma informação. Então, vamos deixar claro como é que funciona isso. Imagine o seguinte: você tem aqui o módulo fotovoltaico CS6U 330P da Canadian Solar. É um módulo que eu costumo usar muito de exemplo aqui nas minhas aulas. Esse módulo, a corrente máxima que pode ser colocada no fusível, né, o fusível máximo que pode ser colocado em série com ele, é um fusível de 15 amperes. Isso é indicado pelo fabricante. E a corrente de curto-circuito desse módulo é de 9,45 amperes. Imagine um sistema que tem só uma string, igual uma usina fotovoltaica de uma casa, por exemplo. Essa string precisa ter proteção contra a sobrecorrente? Vamos aplicar a fórmula para ver? Olha só. SA é o número de strings que estão em paralelo. No caso aqui é uma string só. Então, 1 menos 1, 0. Corrente de curto-circuito do módulo, 9,45. Vezes 0, 0. Corrente máxima, né, o fusível máximo pode ser colocado em série com o módulo, 15. Então, 15 é menor que 0? Não. Então, nesse caso, não precisa colocar proteção contra a sobrecorrente no sistema com uma string só. Vamos ver agora um outro exemplo. É a mesma situação. Só que agora tem 3 strings. Então vamos fazer a mesma equação. 3 menos 1, 2, vezes 9,45, maior que 15. Dessa vez, pessoal, o valor final, a fórmula foi atendida. 18,9 amperes é maior do que 15. Então, nesse caso, tem que ter proteção contra a sobrecorrente em todas as strings. E aí eu vou explicar para vocês de uma forma mais prática agora por que só agora é preciso e com uma string só não precisa. Pessoal, com uma string só, o módulo não é capaz de produzir uma corrente capaz de destruí-lo, né, de causar defeito nele. Nem a corrente de curto-circuito dele é autossuficiente para isso. Então não faz sentido colocar proteção contra a sobrecorrente em uma string só. Não tem como, a corrente dele mesmo ele não vai se autodestruir. Agora, no caso quando tem 3, por exemplo, que é o caso da imagem que vocês estão vendo aqui na tela, o que pode acontecer? Se uma string para de funcionar, por alguma questão que eu já expliquei para vocês de sombreamento, algum defeito ali em alguma célula e tudo, a corrente das duas strings paralelas aqui pode se direcionar reversamente para a string problemática, por exemplo, se fosse a primeira aqui. E aí, se a corrente dessas duas strings somadas for maior do que a corrente reversa máxima que esse módulo suporta, que é exatamente a situação que eu estou mostrando para vocês, isso vai ser um problema. Exatamente o que vai acontecer aqui. Se por acaso essa string aqui entrar em curto, por exemplo, ou parar de funcionar, e esses duas strings começar a enviar para ela, para a primeira string, a corrente máxima que elas podem, que é o 9,45 amperes, a corrente reversa nessa primeira string vai ser de 18,9 amperes. Maior do que os 15 que o módulo suporta reversamente. E aí essa string o módulo vai ser danificado. Então, basicamente é isso. Quando se trata de strings, basta aplicar essa fórmula. A fórmula foi atendida? Tem que colocar proteção em todo mundo. Aí pode ser disjuntor, fusível, nós vamos ver isso depois com mais calma. Agora, e em um subarranjo fotovoltaico? Quando que um subarranjo precisa ter proteção contra a sobrecorrente? Então, vamos ver aqui. O que é um subarranjo? Onde está indicado o A é a proteção da string. Então notem que cada string aqui tem sua proteção.
O B é do subarranjo. Então, esse de cima é um subarranjo, esse de baixo é outro subarranjo. Esse tracejadinho onde está o B que eu estou indicando para vocês seria a proteção do subarranjo. Quando que é necessário, né, essa proteção? Vamos ver aqui. Deve ser fornecida proteção contra sobrecorrentes para subarranjos fotovoltaicos se mais de 2 subarranjos fotovoltaicos estiverem conectados a uma única unidade condicionadora de potência, ou inversor. Ou seja, nesse caso aqui, pessoal, tem 3. Né? Eu não consegui mostrar todos na tela porque a imagem é muito grande, mas tem um outro subarranjo aqui embaixo, um terceiro subarranjo. Então, nesse caso aqui, se tem mais de 2 subarranjos ligados na mesma UCP, é necessário sim que tenha essa proteção, um por um, pelo mesmo motivo das strings. Porque se tiver só 2, um subarranjo pode mandar corrente reversa para o outro. Mas essa corrente reversa não vai ser tão grande assim a ponto de estragar, porque é a mesma corrente que ele mesmo pode gerar. Então não faz sentido. Agora, se tiver algum defeito no primeiro subarranjo e os outros 2 subarranjos mandarem corrente para ele reversamente, isso sim é problemático. Então, a regra é bem simples, não tem nem que calcular. Sempre que tiver mais de 2 subarranjos conectados em paralelo a uma mesma entrada de inversor ou de UCP em geral, tem que ter essa proteção. E por fim, e quando o arranjo fotovoltaico precisa de proteção contra a sobrecorrente? Quando que vai ser necessário? Deixa eu colocar aqui eu de novo na tela. Quando que é necessário uma proteção para o arranjo fotovoltaico? Vamos voltar aqui. A proteção contra a sobrecorrente do arranjo fotovoltaico é essa com a letra C, que eu estou indicando para vocês. Quando que ela é necessária? Somente quando for possível que haja corrente reversa da UCP para o sistema. Então, por exemplo, no caso de um sistema fotovoltaico conectado à rede, geralmente o inversor não permite essa passagem de corrente. Então, não é necessário. Se eu quiser colocar, eu posso? Claro que pode, mas não é obrigatório pela norma. E agora, em algum sistema com baterias, isso pode ser interessante, porque se algum problema acontecer e for possível que a bateria mande corrente reversa para os módulos, aí sim, no caso de um defeito, aí sim pode ser interessante. Então, a regra basicamente é essa. Então, somente é necessária em sistemas com baterias ou quando outras fontes de corrente podem influir para o arranjo fotovoltaico em condições de falta ou de defeito. E a partir de agora, vamos partir essa aula mais uma vez, a gente vai falar de como que eu dimensiono essa proteção contra a sobrecorrente, em cada um dos casos.